Daqui a pouquinho a gente vai falar de dosimetria, porque o presidente Lula, em Brasília, está falando depois daquele café com jornalistas e nós vamos acompanhar a fala dele ao vivo. Estou muito feliz nesse final de ano. Eu queria dizer para vocês que a minha felicidade, ela vem, primeiro, dos bons resultados construídos pelo time que eu coloquei em campo. Vocês percebem que, pelo resultado, todo mundo aqui foi treinado para bater pênalti. E nós não erramos nenhum pênalti. Se vocês analisarem as projeções feitas no começo do ano para o que aconteceu no final do ano, vocês vão perceber que todas as projeções foram erradas. Se vocês analisarem todas as projeções feitas no começo de janeiro de 2023, ou quando eu ganhei as eleições em 2022, vocês percebem que todas as projeções não deram certo. Porque houve alguma coisa inovadora nesse país. A primeira coisa é que nós começamos a governar antes de tomar posse. Não sei se vocês se lembram, nós fomos obrigados a participar da construção de uma PEC da transição para que a gente pudesse governar o primeiro ano de mandato, inclusive com uma parte de recurso para pagar a dívida do governo anterior que não tinha feito. Então foi um milagre você imaginar que um Congresso adverso, porque era um Congresso, sabe, eleito ainda antes das eleições, antes da minha eleição, votar uma PEC da transição. E nós conseguimos isso com a maestria dos ministros que dispuseram ainda na transição a negociar com o Congresso Nacional. Depois, eu não sei se é hábito, eu não sei se é cultura, mas sempre as projeções são muito negativistas. Ou seja, muitas vezes as pessoas que fazem análise têm o hábito de nivelar sempre as coisas por baixo. E como eu sou muito otimista, eu quero dizer para vocês que eu tenho muita sorte, porque a última vez que esse país cresceu acima de 3% foi quando eu deixei a presidência em 2010. De lá para cá, só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei a ser presidente da República. Isso porque um presidente da República, ele não tem que entender de economia, ele tem que entender de montar um time para poder ganhar o jogo. E nós montamos um time com a disposição de recuperar este país. Vocês estão lembrados do nosso lema, reconstrução e união. Porque esse país foi semi-destruído em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós distribuímos ontem para vocês, se vocês não receberam ontem, o Laércio tem a obrigação de distribuir, tudo que a gente encontrou e tudo que foi feito. Como é que as coisas aconteceram nesse país nesse tempo? Sem ficar o tempo inteiro falando mal do governo anterior ou xingando as mazelas do ex-ministro da Fazenda, sabe? Nada disso. Nós não ganhamos as eleições para ficar falando mal do governo anterior. Nós ganhamos as eleições para governar o Brasil. E para governar o Brasil, a gente tinha que ter na mente de que a arte de governar é cuidar desse país e cuidar do povo brasileiro. E foi isso que aconteceu. Eu, no governo passado, muitas vezes em debate no exterior com os empresários, quando o meu ministro da Fazenda, o Guido Mantega, ou quando o presidente do Banco Central, o Meirelles, começava a discutir e falar da macroeconomia, você era ministro da Educação, eu sempre chamava a atenção deles para o sucesso da microeconomia. Porque tem uma tese que os economistas falam um pouco, mas que eu falo muito. É que muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa
desnutrição, significa, sabe, significa esquecimento de uma parte da sociedade. Ao passo que pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Essa é a tese pela qual a gente acha, sabe, que um país pode dar certo. É fazer com que o dinheiro possa circular na mão de todas as pessoas. Sabe, eu dou sempre um exemplo. Nem sei se sempre registrado corretamente. Se eu tivesse R$1 milhão aqui no bolso, agora, e eu tirasse aqui e fizesse que nem o seu Silvio Santos, quem quer dinheiro, e desse só para uma pessoa, o que essa pessoa iria fazer com o seu milhão, Haddad? Essa pessoa ia pegar esse milhão, ia correr num banco, ia ver quando que é a melhor aplicação, e essa pessoa iria aplicar o seu dinheiro e iria ficar vivendo do rendimento desse dinheiro. Ou seja, um só ganharia, um só aumentaria a sua conta bancária e o restante ficaria sem nada. Agora, se eu pego esse mesmo milhão e divido entre vocês em partes iguais, o que vai acontecer? Se eu desse, ao invés de 1 milhão para 20 mil para cada um de vocês, o que iria acontecer? Todos vocês iriam imediatamente comprar as coisas que vocês mais necessitam para o final de ano. Ia comprar um presentinho, ia comprar um agrado, ia comprar uma roupa, ia comprar um panetone a mais, alguma coisa. O dinheiro ia circular. E o dinheiro circulando, ele vai para o comércio, do comércio ele vai para a indústria, da indústria ele gera um emprego, o emprego gera um salário, o salário será mais um consumidor. Ou seja, e assim a economia começa a funcionar. Esse, na minha opinião, é o resultado milagroso desse país. É fazer o dinheiro circular na mão das pessoas, para que a roda da economia, a chamada roda gigante, comece a circular e todo mundo possa viver decentemente. Obviamente que também vocês se lembram de 5 coisas que a gente dizia para a economia dar certo. Não é nenhuma novidade. Mas eu vou repetir porque eu estou muito feliz. Ou seja, primeiro a gente dizia que era preciso ter estabilidade fiscal. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade econômica. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade jurídica. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade social. E por fim a gente dizia que era preciso ter previsibilidade para as coisas acontecerem. É isso que nós estamos fazendo através do nosso ministro da Fazenda, sem fazer nada escondido nem nada à meia-noite. É tudo à luz do dia e tudo conversado com o Congresso Nacional. Acho que o Congresso Nacional nunca teve tanta reunião com ministros brasileiros, sobretudo com o ministro da Fazenda, como tem agora, para aprovar as coisas. E pasmem, para aqueles que acreditavam que as coisas não iam dar certo, porque a extrema-direita tinha eleito muito deputado e nós poucos deputados, pasmem, nós conseguimos aprovar 99% de tudo que o governo mandou de interesse econômico para o Congresso Nacional, a começar pela reforma tributária, que ninguém acreditava que fosse possível ser votado. Porque a reforma tributária sempre era votada em época de regime autoritário, não em época de democracia. E nós conseguimos essa proeza, conversando com o Congresso Nacional, conversando com a Câmara, conversando com o Senado, conversando com os partidos, nós terminaremos o ano. O Haddad deve estar muito feliz, porque tudo que ele disse que ia me entregar para provar que esse país trata com seriedade a economia, está entregue. E ontem foi aprovado as últimas coisas. Ou seja, o que vai acontecer é que daqui para frente, quando alguém ganhar esse país e for governar, ele vai pegar um país com outro jeito, sabe, de governança. Esse país vai ter uma política tributária mais equilibrada, em que não será apenas a classe média, a classe trabalhadora e os que ganham menos que paguem imposto de renda.
que está mais ou menos repartido entre a sociedade o pagamento dos tributos nesse país. Bom, eu poderia dizer que quando eu falo, eu digo o seguinte: nós estamos hoje com a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós estamos com a maior massa salarial, do Brasil. Nós estamos com o menor nível de desemprego da história do país. Nós estamos no menor nível de pobreza da história do país. Nós tiramos o país da segunda vez, do mapa da fome. Nós estamos pela primeira vez fazendo com que um processo de inovação crie uma nova indústria nesse país, dirigida pelo nosso ministro da Indústria e Comércio. Nós estamos batendo o recorde de produção agrícola e estamos batendo o recorde também de fluxo no comércio exterior. Somos o segundo país em recebimento de investimento direto. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, o que mais falta fazer? Falta a gente começar agora a discutir qual é o salto de qualidade que nós temos que dar para que a gente possa tirar o país de ser um país em desenvolvimento e se transformar num país rico. Depende única e exclusivamente de nós. Por isso que eu estou feliz com os dados apresentados ontem pela minha equipe econômica, na reunião do Ministério apresentada na questão de infraestrutura. Vocês estão lembrados que quando nós lançamos o PAC, que a gente dizia de investimento público e privado de 1,7 trilhão de reais, quanta gente dizia que era impossível a gente fazer. Pois bem, nós lançamos em agosto de 2023. Agosto de 2025 fez 2 anos. Em dezembro são 2 anos e 4 meses. E nós já utilizamos praticamente 79% desse 1,7 trilhão de reais. Já conseguimos transformar em obras contratadas, em obras licitadas, em obras acabadas, em obras em andamento, numa demonstração da fluência e da competência das pessoas que também dirigiram, a construção, a implementação e a execução do PAC. Então, nós vamos terminar o ano, eu quero dizer para a imprensa, muito mais feliz do que eu imaginava que fosse terminar o ano. Não estou muito satisfeito ainda, porque o Flamengo perdeu ontem. Eu sou corintiano e sou vascaíno. Eu achei bom que eles empataram ontem. Se empatar no Rio de Janeiro, vai terminar no pênalti. No pênalti, não é futebol, é sorte. Então, eu estou feliz porque meus 2 times foram para a final da Copa Brasil. Estou feliz com a nossa política externa. O Brasil virou personalidade mundial. O Brasil hoje é respeitado em todos os fóruns mundiais. Eu já tive a oportunidade de participar, com quase todos os países em reuniões da União Africana, da CELAC, da União Europeia. Já tive a oportunidade de visitar os países mais importantes do mundo, de participar da ASEAN, que é o encontro dos 10 países asiáticos. E isso fazendo com que o Brasil possa ser levado em conta em todas as discussões. E, para terminar, todo mundo achou que o mundo ia acabar quando os Estados Unidos fez a taxação em cima de nós. Quantas pessoas ficaram desesperadas achando que o mundo ia acabar, que era o fim do mundo. E eu lembro da crise de 2008, eu lembro que eu estava no Panamá, numa reunião entre empresários brasileiros e empresários do Panamá, quando saiu aquele negócio da crise habitacional nos Estados Unidos. Eu lembro que também era o fim do mundo. E eu disse, aqui no Brasil, essa crise será uma marolinha. O Brasil vai ser o último país a receber a crise
e vai ser o primeiro a sair da crise. Aqui viveu em 2008, e em 2010 a gente voltava a crescer a 7,5% ao ano. Então eu quero terminar dizendo para vocês que em todas as áreas que nós atuamos, em todas as áreas, a gente conseguiu, se não o sucesso pleno que a gente queria, a gente conseguiu a proeza de fazer com que o Brasil tivesse uma participação exitosa. Vide a COP30 em Belém. Quantos de vocês, antes de escrever as matérias de vocês, pensavam, esse Lula não entende coisa nenhuma, seria melhor se ele fizesse a COP no Rio de Janeiro, lá já tem os hotéis, lá está tudo pronto, ou fazer em São Paulo, lá já tem os hotéis, está tudo pronto, mas inventar de fazer a COP em Belém, e nós resolvemos fazer a COP em Belém. Graças a Deus, nós fomos teimosos de fazer em Belém, porque nunca a gente conseguiu colocar a Amazônia no cenário mundial, como nós conseguimos colocar em 2 meses no mundo inteiro. E depois mostrar ao mundo, o povo do norte do país, mostrar ao mundo a exuberância dos nossos rios, mostrar ao mundo a exuberância das nossas florestas e mostrar ao mundo a nossa capacidade de articulação. Nós conseguimos aprovar o Fundo de Florestas Tropicais para sempre, que parecia impossível, era uma coisa de sonho. E nós conseguimos aprovar com a Noruega abrindo o leilão, dando 3 bilhões de euros. E agora vai depender da nossa competência de captar mais, porque o Banco Mundial vai ser o gestor desse fundo. Então foi um sucesso extraordinário. E depois da questão da gente ter a ousadia de colocar a discussão do fim do combustível fóssil. Obviamente que aqui nem Marina, nem eu, nem Haddad, nem Mauro, nem Rui Costa somos loucos de achar que a gente pode prescindir do combustível fóssil hoje ou amanhã. Mas o que a gente se dispôs foi a gente construir um mapa do caminho para provar que a gente pode chegar lá, sem transtorno para ninguém. Eu não quero que a Arábia Saudita feche os seus postos de petróleo e acabou e vai ficar vivendo do quê? Mas eu quero que a Arábia Saudita utilize o potencial de petróleo que ela tem para que, com o dinheiro que ela ganha do petróleo, ela possa construir a transição energética, ajudando a produzir outro tipo de combustível nos países que precisam de recursos. Tem todo o continente africano que a gente poderia fazer a produção de biocombustíveis da forma mais extraordinária. Então, até o mapa do caminho, que era uma novidade, foi uma coisa que terminou sendo a marca da COP. Eu, que já participei de várias COPs, a Marina, que já participou de todas as COPs, eu duvido que já tenha tido uma COP mais bonita do que a nossa. Duvido. E depois o pessoal aprendeu a dançar carimbó. Não sei se você vê coisa bonita, um gringo tentando dançar carimbó, não é a mesma coisa, mas tentou. Ficou bonito. Só o primeiro-ministro da Alemanha que não tentou e não gostou. Eu falei para ele, é porque você estava no Brasil, mas a sua cabeça estava na Alemanha. É como no celular, quando a gente está falando que alguém está no celular. Eu estou falando para quem? Se o cara não está me ouvindo, ele está no celular. O corpo dele está aqui, mas a cabeça dele está onde? Então o primeiro-ministro da Alemanha veio para o Brasil, mas ficou pensando nos chucrutes dele. Eu, quando eu vou para a Alemanha, eu esqueço a minha feijoada. Eu esqueço o meu torresmo de barriga, como gosta de falar os mineiros. Eu, quando eu vou para a Alemanha, eu quero comer chucrute. Eu quero comer joelho de porco. Eu quero comer a salsicha que ele tem, a linguiça que ele tem, aquelas assadas no carrinho. Então, quando eu vou para a Alemanha, eu fico de corpo e alma dentro da Alemanha. E agora veja o que vai acontecer. Eu vou para a feira de Hannover, que é a feira industrial mais importante do mundo. Eu tive uma discussão com o presidente da Mercedes-Benz aqui no Palácio. E eu disse para ele que o Brasil não precisava do mix tecnológico dele para combater o clima, sabe, que aumenta um caminhão todo ano 15%. Toda vez que ele inventa Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7, o caminhão aumenta no Brasil 15%. E nós não precisamos do mix deles, porque o nosso combustível é melhor do que o deles.
Nós temos 15% de biodiesel misturado no nosso óleo diesel e temos 30% de etanol misturado na gasolina. E fiz um desafio para ele. Eu vou na feira de Hanover e quero fazer uma aferição. Qual é o combustível que emite menos CO2? Se é o nosso ou se é o deles? E pode ter certeza que nós vamos ganhar. Ou eles melhoram, ou se ficar como está, nós vamos melhorar. Porque o nosso combustível tem quase 80% menos emissão de CO2 do que os deles. Então, isso nós vamos trabalhar com muito carinho, porque enquanto o mundo desenvolvido pensa que está fazendo um favor para o planeta, dizendo que até 2050 eles querem ter 50% de energia renovável, essa é a grande proposta deles. Até 2050, nós queremos chegar a 40% de energia renovável. Este país, que eles acham que é subdesenvolvido, em 2025 já tem 53% de toda a sua energia renovável. Portanto, o que eles vão chegar em 2050 é menos do que a gente tem em 2025. Então, vocês percebem que eu tenho motivo de sobra de estar feliz. Todos vocês pensaram que eu ia entrar em guerra com o Trump. O Trump virou meu amigo. Com um pouco de conversa. 2 homens de 80 anos de idade. Não tem por que brigar. Então, nós estamos conversando direitinho. Você pode ficar certo que tudo vai se acertar. Sem nenhum tiro, sem nenhuma arma, sem nenhuma bomba, sem nenhum navio bloqueando a costa brasileira. Eu disse para o presidente Trump, o poder da palavra é mais forte do que qualquer arma que vocês possam ter. É só saber utilizá-lo. E a gente vai conseguir resolver grande parte dos problemas que a gente tem na política, se a gente tiver a capacidade de dialogar. Sobretudo, a capacidade de ouvir e de entender as pessoas como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem. Se a gente fizer isso, a gente está resolvendo grande parte dos problemas da radicalidade humana que existe hoje. Dito isso,